paz do Senhor Jesus, eu sou Cristina, professora dos jovens. A paz do Senhor, jovens, meu nome é Ana Luísa e eu sou aluna da classe dos jovens. A paz do Senhor, jovens, eu sou o pastor Jefferson Belisário, Deus abençoe vocês. A paz do Senhor, jovens, eu sou o Marcelo e eu sou aluno da classe dos jovens. Nós estamos aqui com esse time de peso para você. Mais uma lição. Nós falamos aqui da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, Cariacica, Espírito Santo, Brasil. Seja muito bem-vindo, você aluno, você que nos visita, já pega a sua revista, a sua Bíblia e vamos juntos, não é isso, Ana? Isso. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal e ativa as notificações para sempre que sair aula nova você conseguir acompanhar ao vivo, estar sempre por dentro das nossas aulas, que o conteúdo é muito bom. Vamos para a lição de número 13. Davi, um homem segundo o coração de Deus. O que esperar por essa aula? Gente, vai ser forte. Já posso logo te avisar. Vai ser forte. Vamos começar com a oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que o Senhor nos abençoe em mais uma aula. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, jovens, eu me chamo Tainara e hoje eu estou aqui para fazer nossa leitura bíblica em classe que se encontra em 1 Samuel 13, do 13 ao 14. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. E agora vamos ler Atos 13, 22. E quando esse foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. E essa foi a leitura. Tchau, jovens! Davi, um homem segundo o coração de Deus. Os objetivos da aula é mostrar que a história de Davi é inspiradora. Você aí, quem de nós não conhece uma história sequer de Davi? Compreender o que é ser um homem segundo o coração de Deus. Saber que temos desafio em nossa jornada. E nós vamos ver isso no decorrer de toda a lição. Vamos ver pontos fortes e pontos fracos aí de Davi. Presta atenção nesse quadro. Pontos fortes e êxitos de Davi, maior rei de Israel. Porém, teve as suas fraquezas e seus erros. Adultério com Batseba. E qual a lição que nós tiramos de vida sobre isso? A disposição para admitir honestamente os nossos erros é o primeiro passo para lidar com eles. Outro ponto forte e êxito de Davi: antepassado de Jesus Cristo. Fraquezas e erros. Planejou o assassinato de Urias, marido de Batseba. Lições de vida. O perdão não remove as consequências do pecado. Outro ponto forte com êxito é citado na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11. Mas uma fraqueza e um erro de Davi: não lidou decisivamente com os pecados de seus filhos. Lições de vida que podemos tirar: Deus deseja a nossa total confiança e adoração. Bom, falar sobre Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. E nós percebemos que a Bíblia não oculta as dificuldades nem a trajetória de Davi, a parte boa e nem a parte ruim. E aí a gente vai ver no decorrer da lição quanta coisa nós iremos aprender. Na verdade, nós estamos aprendendo durante todo este trimestre. É a última lição que fala sobre Davi. E olha só que interessante. Davi, ele se destacou em suas virtudes, um profundo desejo e prática de estar no centro da vontade de Deus. Então, mesmo diante da dificuldade dele, ele nunca se poupou de estar ali segundo a vontade de Deus. Muito importante nós, como jovens, nos dias de hoje, analisarmos que Davi, por mais que ele cometeu todos os erros, ele teve um coração contrito, ele teve um coração quebrantado, ele soube reconhecer o pecado dele. Percebemos que a Bíblia não cita novamente o mesmo pecado que ele já tinha cometido com Batseba, ou seja, ele se arrependeu verdadeiramente e não voltou a cometer aquele mesmo pecado. Então é bom a gente tirar como lição de vida os ensinamentos que traz a história de Davi para que a gente entenda. Nós vamos
vamos ter falhas, nós vamos cometer erros, mas o importante, o que Deus quer de nós é o arrependimento verdadeiro, um coração quebrantado e que entenda e saiba ser repreendido. E é o que mostra a lição. Mesmo diante das frustrações, Davi tinha um coração contrito. Olha que coisa legal. Davi começou bem, mas Saul também começou bem. O que vai fazer a diferença é um coração. O coração de Saul não foi um coração que se arrependeu, ao contrário de Davi. Davi, a gente observou em todas essas lições que é uma figura emblemática. É conhecido por uma fé inabalável. A gente percebeu que ele tem um coração completamente apaixonado por Deus. Ele foi um rei de Israel, um rei muito lembrado por suas conquistas militares, por sua habilidade, não só no material bélico, mas também na música, na poesia. Mais do que todas essas coisas, no seu profundo relacionamento com Deus, aonde ele sempre demonstrou um coração contrito, um coração arrependido, e por isso, mais do que todos os seus dons e a sua habilidade, o seu coração conquistou Deus e por isso ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. Podemos ver aqui que Saul desobedeceu e culpou os outros. Davi, pelo contrário, assumiu os seus erros. Saul se preocupava com a aparência, já Davi se preocupava com sua salvação, com seu coração contrito em Cristo. Podemos ver também que Deus, ele vê além de aparências. Como cita 1 Samuel 16:7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o reprovei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Podemos ver aqui que Davi realmente era um improvável. Se observarmos bem, nem mesmo seu pai o escolheria, já que deixou ele por último. E a gente percebe também que quantos de nós nos sentimos improváveis? Então, meu jovem, se você acha que não tem condições nenhuma, você já está no caminho certo, porque nós não temos mesmo condições. Nós somos totalmente dependentes de Deus. E o legal que a gente está vendo nessa lição, que mesmo com os tropeços de Davi, ele é um dos nomes mais citados na Bíblia. Se você for desde uma criança a um adulto, eles vão ter uma história de Davi. Nós vemos que ao longo da Bíblia, mesmo com os erros de Davi, ele foi citado várias vezes como um homem segundo o coração de Deus. É sempre bom usarmos o exemplo de Davi para entender que Deus, ele tem uma história escrita para nós. E se a gente estiver disposto a seguir o que Deus tem colocado na nossa vida, nós vamos ter tropeços, nós vamos errar, nós vamos pecar, mas Deus, ele sempre está pronto a nos perdoar. Ao longo do caminho, mesmo com os seus erros, e como a Bíblia sempre nos lembra de usarmos o exemplo dele como um homem segundo o coração de Deus, nós podemos usar isso na nossa vida também. De entendermos que vamos pecar, nós vamos cair, mas nós precisamos nos arrepender. Precisamos ter um coração segundo o coração de Deus, aquilo que ele tem para nós. Então nós precisamos sempre estar alinhado com a vontade de Deus, para que a nossa vida e a nossa trajetória não seja ferida por conta dos nossos pecados, dos nossos problemas. Sempre evitar os tropeços na vida. É interessante que a Bíblia ela faz questão de não esconder os tropeços de Davi, né? O temperamento forte que ele tem, maneira forte de conduzir as coisas. A gente tem um exemplo de Nabal, ele queria matar Nabal porque Nabal não soube receber bem ali Davi e a sua comitiva, mas o que faz então de um homem mesmo com um temperamento tão forte, um homem segundo o coração de Deus? Davi mesmo assim, mesmo com seus tropeços, Davi era um homem obediente, era um jovem obediente ao Senhor, ele obedece ao Senhor. Mesmo ele enfrentando os seus desafios, mesmo ele enfrentando as suas adversidades, ele está sempre disposto a obedecer à voz de Deus, ou seja, de cumprir aquilo que Deus quer para ele, não aquilo que ele pensa, não aquilo que ele acha. O inverso de Saul. Saul exatamente agia dessa forma, Davi não. Davi estava sempre disposto a obedecer a Deus. E outra coisa também que eu vejo na vida de Davi é a sua humildade. Ele também estava sempre disposto a se humilhar diante do Senhor. Ele reconhecia a sua própria fragilidade, mesmo sendo um homem poderoso na batalha, mesmo conquistando reinos, ele mesmo assim ele reconhecia a sua fragilidade e aí, então ele buscava em Deus constantemente orientação, ele buscava em Deus constantemente proteção. Então nisso, mesmo com seus percalços, mesmo com seus tropeços, fez de Davi
um homem, um jovem segundo o coração de Deus. Davi nunca escondeu sua natureza pecaminosa. Isso é citado várias vezes em Salmo. E quando ele pede um coração puro, um coração quebrantado. E isso vale de exemplo para nós jovens. Vamos ter lutas diárias, mas o que vale é que quando falharmos, se arrependemos de verdade, com um coração verdadeiro. É isso que importa para Deus. E nós vamos ver várias trajetórias de Davi. A queda dele com Batseba, mas aí quando Natan vem confrontar, ele se arrepende. Nós vamos ver a parte do censo, onde ele quer contar todo o exército que ele possui. Então o problema não era contar o exército, o problema é o que motivou ele a contar o exército. Então, por mais que ele foi avisado, mesmo assim ele quis fazer esse censo. E aí foi o erro dele, mas que também se arrependeu. E nós vamos ver várias situações. E a trajetória familiar também, todo o contexto, as tragédias que aconteceram dentro da família de Davi. Agora, meu jovem, eu quero que você aí me responda. Qual o legado que você tem deixado para as pessoas que convivem com você? A paz do Senhor, jovens! Hoje nós estamos aqui com a Rebeca. Rebeca. A pergunta de hoje é a seguinte: qual legado você está deixando para as pessoas que convivem com você? Então, Luizinho, o legado que eu tô deixando para as pessoas que convivem comigo é que quando a gente é cristão, a gente tem uma postura diferente. Então as pessoas enxergam isso na gente. A gente passa pelas provações com um sorriso no rosto, como que se aquelas provações não interferissem profundamente na gente, porque a gente tem alguém que levanta a gente todos os dias. Então o legado que eu tenho deixado é que o cristão, ele é uma pessoa diferente, é uma pessoa que ele passa pelas dificuldades sem que elas agarrem ele, amarrem ele profundamente. É alguém que tem um diferencial na vida deles, porque quem luta a batalha dele é Deus. Então as pessoas conseguem ver isso e elas são atraídas pelo evangelho por causa disso. Estamos aqui com a Ana Júlia. Ana Júlia. Qual legado você tem deixado para as pessoas que convivem com você? O legado de fé e amor à casa de Deus e ao serviço da sua obra. Estamos aqui com a Emily. Emily. Qual legado você tem deixado para as pessoas que convivem com você? Tenho deixado um legado de uma pessoa que busca Deus e que busca sempre apoio em Deus, ou seja, independente de onde eu estou, independente do que eu faço, se é para fazer uma prova na faculdade, se é para trabalhar, eu sempre busco um direcionamento e o apoio de Deus. E eu imagino que esse legado surte efeito nas pessoas que estão ao meu redor. Então, legado, o que nós estamos deixando? Legado é uma coisa muito importante que nós precisamos sempre pensar nisso. É aquilo que nós vamos deixar para os outros, é aquilo que vai demonstrar quem realmente nós fomos. Isso é muito legal. Davi é tido aqui como um adorador fervoroso, um poeta, sua postura diante do Senhor, o seu jeito de agir diante dos homens e de Deus. É um legado não só de tudo aquilo que ele fez para Israel, para o povo de Deus, mas uma coisa que eu acho muito legal em legado aqui é o seu coração arrependido. Davi sempre teve um coração muito arrependido. Ele pecou várias vezes, ele errou várias vezes, mas genuinamente ele buscou a misericórdia de Deus, ele demonstrou sua fragilidade, a sua debilidade. Então isso é muito legal. E também a sua adoração, o seu louvor. Davi expressou sua gratidão, ele reconhecia sempre Deus como o Senhor dos exércitos, aquele que era o vencedor da batalha, aquele que deveria estar sempre na frente do seu coração, sempre na frente dos seus olhos. E isso inspirou outros reis. Então foi um legado que ele deixou para a inspiração de outros reis, ou seja, para a posteridade daquele homem que ele foi. Então, jovens, que legado então nós temos deixado? Isso é muito importante. O que as pessoas dirão de mim? O que dirão de você lá na frente? O legado é importante porque nós precisamos nos preocupar com o agora. O que nós estamos fazendo para tornar o nosso legado, a nossa história, o que vamos deixar para o nosso futuro. Na vida de Davi, a gente tem que observar não o que ele pecou e se arrependeu, mas nós temos que evitar o pecado. Entendermos que não é só vou pecar e vou pedir perdão, Deus vai me perdoar, então eu posso pecar deliberadamente que não vai me acontecer nada. Não, nós temos que entender que esses pecados, eles atingem diretamente o nosso legado. Lá na frente vamos viver consequências. Talvez se Davi não tivesse cometido o adultério com Batseba, a história dele seria ainda maior do que foi. Ela foi grandiosa, ela foi uma história de honra, um legado, um rei, mas o erro dele trouxe consequências irreversíveis para a família dele, dentro do casamento
dele. Vemos Batseba perde o filho de Davi. Deus o perdoou, mas a consequência veio. Então nós temos que buscar santidade. Nós precisamos buscar não só o arrependimento. Por isso nós temos que tomar cuidado com essa frase de podemos pecar, podemos fazer, porque Deus vai perdoar. Sim, Deus vai nos perdoar, mas que busquemos sempre a santidade. Busquemos sempre não falhar, porque isso, além de atingir a nossa geração, além de atingir o nosso futuro, ela afeta no hoje, afeta nas consequências. Então que nós busquemos santidade, que nós busquemos não só arrependimento, busquemos antes do arrependimento o não errar, o não tropeçar. A paz do Senhor, jovens. Meu nome é Igor e nesse trimestre a gente viu como Davi é a chave para um coração forjado por Deus. Davi não é um simples personagem da Bíblia. Ele é um exemplo de Deus para uma geração que falta coragem, fé e coração. Ele era alguém esquecido, humilhado pela família. Ele era alguém improvável, esquecido pelo pai, ignorado pelos irmãos, mas lembrado no céu. Em um mundo em que todos olham a aparência, Deus olha o coração. Davi não estava nos holofotes, ele estava no campo, aprendendo a lutar, a orar e a louvar a Deus, onde ninguém via, mas o principal, que é Deus, via. E é exatamente assim que Deus prepara todos nós, no secreto. Davi não era só um guerreiro, mas era um adorador. Ele não era só um rei, mas era um servo. E mesmo quando ele errava, ele corria diretamente para os braços de Deus. E o legado de Davi nos ensina 4 coisas. Primeira, Deus escolhe corações disponíveis e não aparências impressionantes. Na sua casa ele era o menor, mas o seu coração agradou a Deus. Segundo, o secreto é a formação dos gigantes de Deus. Davi venceu Golias na frente de todo o povo com muita plateia. Mas tudo isso porque antes, sem ninguém estar vendo, ele venceu leões e ursos para proteger o seu rebanho. E lembrando, é claro que Deus estava vendo. Terceira coisa, integridade vale mais que desobediência. Ele teve a oportunidade de matar Saul e adiantar o seu reinado, mas ele sabia que isso ia desagradar a Deus e ele escolheu agradar a Deus, que é claro, honrou ele depois. E quarta lição, o céu honra quem anda com Deus aqui na terra. Deus escolheu a linhagem de Davi para que Jesus viesse, de maneira que ele foi chamado filho de Davi. Isso tudo porque ele agradou tanto a Deus que Deus escolheu abençoar a sua descendência. As atitudes de Davi literalmente gritam com a geração de hoje. Seja fiel no campo, sirva com alegria, adore com verdade, espere com paciência, arrependa-se com humildade e nunca troque a presença de Deus por aplausos humanos. Então, jovem, será que você quer viver para ser popular ou ser eterno? Será que você quer ter seguidores terrenos ou ser alguém que o céu conhece pelo nome? O mundo precisa de jovens como Davi, que tenham coragem para enfrentar os gigantes, mas tudo isso com o coração prostrado diante de Deus. E foi isso, jovens. Tchau! O que é ser um jovem segundo o coração de Deus? Podemos ter alguns exemplos aqui. É um coração obediente à voz de Deus, mesmo quando isso exige sacrifício. É alguém que busca a vontade de Deus com sinceridade e humildade. Davi também errava, mas não se justificava, apenas se arrependia. Davi também valorizava a presença de Deus acima de todo o seu reinado, como cita em Salmos 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Esse coração de um homem aqui que atinge a Deus é um coração apaixonado por Deus, é um coração que sempre busca agradar a Deus.
está sempre disposto a abrir mão das suas próprias vontades, abrir mão do seu ego, abrir mão das coisas dessa vida, porque ele é apaixonado por Deus, ele confia em Deus, ele busca sempre a Deus. Davi era um músico cheio de unção, era valente, era animoso, era guerreiro, ele era sério em palavras, gentil, e o Senhor era com ele. Ele era íntegro, fiel, sensível, amoroso, entre outras virtudes de Davi. A história de Davi é um desafio para cada um de nós, jovem. Nós precisamos, meu jovem, buscar a presença de Deus. O Senhor sabia o que era melhor para Davi, assim como ele sabe o que é melhor para você. Davi buscou também foi viver de acordo com a vontade de Deus. Mesmo diante das tentações, jovens, mesmo diante dos desafios, e foram muitos desafios, Davi sempre buscou viver de acordo com a vontade de Deus, ou seja, integridade. Isso é fundamental numa caminhada cristã. O jovem precisa ser íntegro. O que é integridade? Integridade é diferente de reputação. Davi era um homem íntegro. Davi era aquele homem, aonde ele estivesse, ele era exatamente conforme Deus o via. A reputação é aquilo que as pessoas veem de você, mas não conhecem você lá atrás, não sabe o que você faz por trás das coisas. Integridade é aonde eu estiver, seja com quem estiver ou com quem não estiver, como eu me comporto. Isso é integridade. Aquilo que eu faço é a vontade de Deus, independente do ambiente que eu esteja, do lugar que eu esteja. Assim era Davi. Sempre buscou a Deus e servir a Deus. E precisamos entender, jovens, que nós fomos chamados para refletir aquilo que buscamos. O nosso secreto, nosso relacionamento com Deus, ele reflete em todas as áreas da nossa vida. Em nossos relacionamentos, nas nossas amizades, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade. Tudo revela o que está no nosso coração. Nós precisamos entender que nós temos um compromisso com Deus e precisamos viver dessa forma, entendendo que todos os dias nós acordamos e vamos dormir tendo um compromisso com o Senhor e que nós possamos refletir isso, externar aquilo que nós estamos vivendo com Deus. O que será que tem refletido? O que será que nós temos externado? O que o mundo está vendo? Qual é o exemplo que estamos dando? Nós temos um compromisso, nós temos responsabilidades no reino de Deus e com a palavra de Deus. A integridade leva a gente num grande desafio, fazer a vontade de Deus, mesmo que a gente não tenha entendimento, mesmo que a gente não saiba o que Deus está querendo. Ser um homem segundo o coração de Deus não é ser perfeito, mas alguém que se rende à vontade de Deus diariamente. Eu vou deixar aqui para vocês 2 questionamentos. Você reserva seu tempo diário para Deus ou só fala com Ele na necessidade? Ou um exemplo bobo, logo quando você acorda, você faz uma oração ou você pega no telefone? Realmente é um desafio para cada um de nós. E servir. Você tem servido, meu jovem? Olá, jovens. Vamos pensar um pouco hoje a questão do servir. Ser servo é uma característica essencial daquele que já foi salvo em Jesus Cristo. A palavra doulos, escravo, que aparece no Novo Testamento, usado por Paulo quando descreve assim Paulo, servo de Jesus Cristo, a palavra que aparece no original não é a palavra diáconos, que é o servo, mas é a palavra escravo. Como a nossa língua tem uma dificuldade com a palavra escravo, mas a ideia inicial dessa palavra era que Paulo servia a Deus e que ele não tinha vontade própria. Um escravo não tinha direito algum, não era alguém que tinha liberdade, era alguém que vivia unicamente para servir e satisfazer a vontade de seu Senhor. Então, nesse sentido, nós somos escravos de Jesus Cristo. Nós servimos a Jesus Cristo. Nós não temos nenhum direito, nós estamos aqui unicamente para fazer a vontade de Deus. Jesus, que era o Filho de Deus, veio para servir e nós deveremos seguir o seu exemplo. Quem não presta para servir no reino de Deus, não pertence ao reino de Deus. Quem não está servindo no reino de Deus, ainda não pertence ao reino de Deus. Todos aqueles que um dia vão estar na eternidade com Jesus Cristo são pessoas que passaram uma vida servindo a igreja, servindo a família, servindo ao reino de Deus. Todos nós somos servos de Deus que piedosamente
rigorosamente obedecemos às Escrituras e estamos comprometidos com o serviço do reino de Deus. Todos nós que servimos a Deus estamos envolvidos, engajados no serviço da igreja local, no testemunho aonde nós estamos vivendo, e todos nós estamos comprometidos com a salvação dos pecadores. A nossa obra de vivência é uma obra de servir a Deus, de agradar o seu nome e de buscar a sua presença. Todos aqueles que servem a Deus são servos de Deus, e os servos de Deus são os seus filhos, a quem ele ama e a quem ele vai levar para os céus. Deus abençoe. O legado deixado pelo homem, segundo o coração de Deus, nos impressiona e nos convida também a estar cada vez mais no centro da vontade de Deus. Então, meu jovem, se prepara para viver na vontade de Deus. E agora chegou o nosso momento tão especial, o momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas, e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente compreendeu o conteúdo da aula de hoje. Então, vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: o que Davi fez que mostrou um arrependimento verdadeiro, diferente de Saul? Alternativa A: culpou o povo e pediu para ser poupado. Alternativa B: procurou profetas para se justificar. Alternativa C: escondeu seus erros e ofereceu sacrifícios extras. Ou alternativa D: confessou, se humilhou e pediu restauração. Tempo na tela. Muito bem, o nosso tempo se esgotou e a resposta certa dessa pergunta com certeza é a alternativa D: confessou, se humilhou e pediu restauração. Segunda pergunta: segundo a vida de Davi, qual é o critério divino para escolher alguém que Deus irá usar? Alternativa A: sua visibilidade e influência entre os homens. Alternativa B: sua coragem diante dos desafios. Alternativa C: sua formação no secreto e um coração rendido. Ou alternativa D: sua formação acadêmica e preparo intelectual. Vamos lá, mais uma vez, tempo na tela. Muito
Muito bem, olhando aqui para o meu relógio, parece que o nosso tempo acabou. E se você respondeu alternativa C, sua formação no secreto e um coração rendido, meus parabéns, você acertou mais uma vez. Terceira pergunta: em que aspectos Davi refletia ser um homem segundo o coração de Deus? Alternativa A: governava com severidade e justiça, punindo sem misericórdia. Alternativa B: era perfeito e irrepreensível, sem nenhuma falha. Alternativa C: sua força estava em alianças políticas com nações vizinhas. Ou alternativa D: andava em obediência, dependia da graça divina e do Espírito de Deus. Vamos lá, mais uma vez, respondendo no chat. Muito bem, espero que tenham respondido no chat e tenham lotado com a letra D, que é a resposta correta. Andava em obediência, dependia da graça divina e do Espírito de Deus. Quarta pergunta: qual é a essência do serviço no reino de Deus? Alternativa A: fazer tarefas na igreja com o objetivo de ser reconhecido pelas pessoas. Alternativa B: participar de ministérios visíveis para conquistar prestígio e influência espiritual. Alternativa C: servir com humildade, inspirado no exemplo de Jesus que lavou os pés dos discípulos. Ou alternativa D: liderar com autoridade e ocupar sempre os lugares de destaque. Vamos lá, você já sabe. Muito bem, o nosso tempo acabou mais uma vez. E se você respondeu alternativa D, liderar com autoridade e ocupar sempre os lugares de destaque, meus parabéns, você errou. Porque na verdade a resposta correta é alternativa C, servir com humildade, inspirado no exemplo de Jesus que lavou os pés dos discípulos. E agora vamos para a nossa quinta e última pergunta, que é a seguinte: o que os jovens podem aprender com Davi sobre ser alguém segundo o coração de Deus? Alternativa A: que viver em obediência, arrependimento e intimidade com Deus é o que realmente importa. Alternativa B: que ser escolhido por Deus significa não ter mais lutas ou quedas. Alternativa C: que basta ter talentos e oportunidades para ser usado por Deus. Ou alternativa D: que vencer desafios públicos é o principal sinal de aprovação divina. Vamos lá, por última vez, tempo na tela. Muito bem, nosso tempo acabou e a resposta certa dessa última pergunta com certeza é a alternativa A. Que viver em obediência, arrependimento e intimidade com Deus é o que realmente importa. E foi isso, jovens. Esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que tenham compreendido um pouco mais do assunto que foi passado na aula de hoje e também tenham acertado cada uma das questões. É isso, fiquem na paz e voltemos agora para a finalização da nossa aula. Então, jovens, assim como nós iniciamos a nossa aula orando, vamos finalizá-la também. Senhor Deus, muito obrigado por essa aula, Senhor, pelos ensinamentos, Pai, que o Senhor deu nessa aula. Senhor, conduza o nosso coração para que sigamos, Pai, um caminho e um coração contrito de arrependimento, buscando, Senhor, todos os dias seguir a Tua vontade, estar no centro da Tua vontade. É isso que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Tchau, jovens! Tchau, jovens! Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Cristina. Agora sou eu. Eu já esqueci tudo que você falou, Lucas. Seja bem-vindo, você aluno, você que nos visita. Eu sempre acho que você vai falar mais alguma coisa. Eu também, porque eu ia, mas tá bom, é porque eu ia. Desculpa aí. Porém, agora não subestima. A diferença é o coração. É o arrependimento. Saul não se arrependeu, Davi, coração arrependido. Mas o que eu posso falar além disso? Fez de Davi um homem, um jovem segundo o coração de Deus. Quer falar alguma coisa sobre isso? Esse era o resumo que eu tava na ponta da língua. Tá. Você acredita? Sério mesmo. Não é isso? Eu ia falar Marcelinho de novo. E já ali tem ordenador. Mas nela não foi tão não foi tão grandiosa, ou porque foi grandiosa. Mas não se justifica. Parece que eu tô voltando no controle. Pera aí, rapaz, deixa eu fechar meu sorriso aqui, pera aí. E quando este foi retirado, lhes levantou.
só pra relaxar, gente. A gente ficou bem relaxado com esse momento. Percebe-se. Quantas vezes vamos ter lutas? Quantas lutas vamos ter? A gente entendeu que vocês vão lutar muito. Luta. Quantas lutas? É luta em cima de luta. Tá lutando, né, filha? Eu acho que ele tá dando um exemplo de vida. E o melhor é que ele falou da estatura dele. Eu falei, eu não vou zoar, não. Deixa quietinho. Livrar misericórdia, Jesus. Agora vai. São quebrantado. E fugiu tudo de novo. Isso aí. Tá. A Sara vai pegar a melhor parte. Das 20 tentativas aí, ela vai pegar a melhor parte. Eu criei todo o negócio na minha cabeça e agora na hora de falar. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?